Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Monte Seu Pedal. E nesse vídeo nós vamos falar, nós vamos estudar, nós vamos ter mais uma aula. E essa aula vai ser sobre as chaves mais utilizadas em pedais de guitarra. E quais são essas chaves? As chaves mais utilizadas nos pedais de guitarra são essas chavezinhas que eu estou mostrando aqui para vocês. Por exemplo, essa aqui, ó, vocês devem saber, né? Todo pedal, praticamente, quase todos os pedais, utilizam esse tipo de chave para acionar o pedal, ligar e desligar o pedal. E nessa aula, nós vamos ver como elas funcionam, nós vamos ver exemplos, né, e situações em que cada uma delas é usada. Eu vou mostrar também ligações em cada uma delas e no final eu vou mostrar uma dica, uma forma que eu encontrei de utilizar essa chave aqui, que é a DPDT, para substituir essa 3PDT em alguns casos. Então, qual é o nome dessas chaves, né? Acabei falando já de início aqui, mas essas chaves, deixa eu voltar aqui, as chaves mais utilizadas nos pedais são as chaves SPDT, a chave DPDT e a chave 3PDT. Mas, Dênio, que tanto P, que tanto D, que tanto T é esse, né? Que eu não conheço, nunca ouvi falar. Se você nunca ouviu falar esses termos, não se preocupe que nessa aula você não vai sair sem entender cada uma dessas letras aí. E você vai saber como funciona cada uma dessas chaves, aplicações dela, vou mostrar ligações dela nos pedais e no final vou dar uma dica super poderosa. Então, antes de mais nada, eu queria fazer um alinhamento aqui com você sobre como é que é essa aula, né? Por que eu chamo de aula? Isso é um vídeo, mas é mais um vídeo aí que está passando na sua timeline, mas isso aqui não é aquele videozinho de esqueminha, certo? Eu não vou mostrar só um esqueminha, uma diquinha rápida, não. Esse vídeo aqui é para quem está realmente comprometido, é para quem está interessado em conhecer um pouco mais e se aprofundar, certo? Nada contra aqueles vídeos que tem uma diquinha rápida, eu até faço de vez em quando. Mas essa aula aqui, né, é literalmente uma aula. Vou mostrar com profundidade como funciona as coisas, para que você mesmo possa encontrar qualquer esquema de pedal, qualquer esquema de chave e possa interpretar aquela ligação, saber como funciona. Ou então você mesmo pode ter uma aplicação e você mesmo vai criar seu próprio esquema de ligação da chave, né? Então, com essa aula, o meu objetivo é que você saia daqui sabendo como ela funciona, para que você encontre qualquer circuito, porque existem muitos circuitos aí na internet, e se eu te mostrasse apenas um esqueminha de ligação, você estaria limitado, você saberia como funcionava aquele esquema, mas quando se deparasse com qualquer coisa diferente, você já ia ficar confuso, se perder no meio do tempo, e não é esse o objetivo é que você possa andar com as suas próprias pernas aqui. Vou lhe ensinar como ler qualquer circuito que tenha uma chave, que tenha ligação de chave. Para começar a entender sobre as chaves mais utilizadas nos pedais, que são essas chaves SPDT, DPDT ou a 3PDT, primeiro vamos entender o que é uma chave, né? O que é uma chave? Uma chave eletrônica é um dispositivo que permite ou interrompe a passagem de corrente, ou a gente chama muito aqui, no caso, trabalhando com áudio, a gente chama muito de sinal, né? De um circuito. Então, uma chave eletrônica, repetindo, é um dispositivo que permite, ou seja, ele deixa passar, ou ele interrompe, ou seja, ele não deixa passar o quê? Uma corrente ou sinal de um circuito. Para comparar isso, eu gosto de utilizar sempre a analogia do fluxo de água, né? De uma torneira, por exemplo, de um cano. A torneira é como, no encanamento, a torneira é como se fosse a nossa chave. E aí ela, inclusive, em alguns casos é até chamada de chave, né? A chave geral da água, não sei o que. O que isso quer dizer? Que a torneira, ela permite
o fluxo de água ali, que o fluxo de água passe pelo cano, ou ela interrompe quando você fecha a torneira, ela interrompe o fluxo de água naquele cano. Da mesma forma, a gente está falando aqui no lugar de cano, né, a gente trabalha com os circuitos, os fios, né, por exemplo. E aí a chave, ela permite que essa corrente passe, ou o sinal passe, ou ela interrompe, ela abre o circuito. Eu vou mostrar aqui, por exemplo, para vocês um exemplo disso, né, de uma chave permitindo ou interrompendo um circuito. Eu vou colocar aqui um multímetro na escala de continuidade. O que ele faz? Quando essas duas ponteiras aqui se tocam, ou seja, o caminho é fechado entre essas duas ponteiras, o multímetro emite um som, como esse, certo? E nós temos aqui uma chave, certo? Qual é a função da chave? Permitir ou interromper a passagem de corrente, né? E aí, se eu quero controlar esse som através de uma chave, o que eu tenho que fazer é colocar a chave aqui no meio desse caminho. Então, o que eu faço? Eu venho aqui e coloco a chave no meio desse caminho. Ó, nesse caso, a chave está fechada e está permitindo a passagem de corrente. Ó. Permitindo. Agora eu vou acionar a chave, vou abrir a chave, né? Vou abrir o circuito. O que isso significa? Que não vai mais passar corrente aqui. Veja que não tem mais o bip, né? ou o som emitido pelo multímetro, porque não tem mais passagem de corrente. E agora eu vou habilitar. Né? Vou abrir, vou fechar. Né? Então é isso que acontece numa chave. Essa é a função da chave. É interromper ou permitir a passagem da corrente elétrica ou de um sinal. Então, pessoal, é muito importante saber esse conceito inicial. Existem vários tipos de chaves, né? Você vai encontrar no mercado, se você for procurar por chaves, você vai encontrar inúmeros tipos de chaves. E o que vai determinar qual tipo de chave que a gente vai usar é exatamente a aplicação que a gente vai utilizar, né? Mas como assim, né? O que é essa aplicação? A aplicação é basicamente você definir onde a chave vai ser instalada, ou como essa chave vai ser acionada e as características do circuito em que ela vai ser utilizada, né? Do circuito em que vai ser utilizada. No nosso caso, né, vamos responder cada uma dessas perguntas aqui, para o nosso caso específico. Né? Onde é que a nossa chave vai ser utilizada? A nossa chave vai ser utilizada em um pedal, né? Ou seja, um circuito de áudio, mais especificadamente um pedal de guitarra. Como ela é um pedal, como é que ela vai ser acionada? Ela vai ser acionada sendo pisada, né? Ou seja, eu vou pisar nela para acionar ela. E qual é a característica do circuito em que ela vai ser utilizada? É um circuito de áudio. Então, com base nessas informações, a gente decide qual tipo de chave que a gente vai utilizar. No caso de pedais, né, como ela tem uma característica específica de ser pisoteada, ser literalmente pisoteada a vida toda, essa chave ela precisa ser muito robusta para aguentar, para ter uma vida útil longa, né? Para que a gente não possa ficar pisando nela e daqui a alguns meses ela perder a sua funcionalidade. Então, por esse motivo, a gente quando vai procurar uma chave para um pedal, a gente procura um tipo específico de chave que se chama foot switch, né? Foot switch. Opa, foot switch. Aí, tá certo. São as foot switches. E o que quer dizer foot switch, né? Foot vem do inglês pé e switch é chaves em inglês, né? Então são chaves que vão ser acionadas
através do pé, né? Eu vou pisar nela realmente para acionar. Então é por isso que a gente utiliza as chaves foot switches, que são as chaves que eu mostrei para você e vou mostrar mais na frente. Agora, eu estou falando de foot switch. Eu não quero que você se confunda com o pedal foot switch, né? Muita gente acaba confundindo. De novo, botei esse U aqui. Foot switch. Então, existem os pedais foot switch, que são pedais que é diferente, é totalmente diferente de chave foot switch. O pedal foot switch ele é diferente da chave foot switch. A chave foot switch é apenas uma chave que tem aquela função que eu mostrei, que é uma chave que vai ser acionada pisando, sendo pisoteada, literalmente. E o pedal foot switch é um pedal, né? Futuramente eu vou fazer um vídeo falando sobre o pedal foot switch, quem sabe mostrar até como a gente pode montar um foot switch caseiro. Mas o pedal foot switch tem a função de direcionar um sinal de um canal para o outro. Então, por exemplo, né, quando você está utilizando aqui vários pedais, você tem um set de, por exemplo, 10 pedais, né? Em algum momento você está usando, na música, você está usando chorus e um delay, né? Vamos supor, você está usando chorus e delay. Só que no próximo compasso tu vai utilizar já uma distorção e um boost, né? Então se eu uso pedais, eu tô falando aí de 4 pedais, né? Chorus, delay e depois distorção e boost. Então se eu for utilizar isso, né? Num determinado momento da música eu tenho que acionar os primeiros 2 pedais, que são o chorus e o delay. E aí no próximo compasso eu tenho que desligar esses dois e ligar esses 2 pedais, que é a distorção e o boost. Então eu estou falando aí de 4 pisadas, né? Então se em algum momento eu estou tocando aqui e eu vou mudar para distorção e boost, eu tenho que dar 4 pisadas. E isso pode gerar uma confusão na hora que você estiver tocando. Você pode esquecer de desligar ali o chorus, esquecer de desligar o delay. E simplesmente, às vezes, você não tem tempo suficiente para fazer isso e mudar rapidamente na música. O pedal foot switch, ele soluciona esse problema. O que ele faz? Ele guarda em um banco de dados quais são as ligações que você quer. E aí, em apenas uma pisada, ele já muda, já direciona o sinal, ele tira o sinal lá do chorus e do delay e já direciona para a distorção e o boost. Né? Você deixa todos os pedais ligados nele e ele só faz esse direcionamento que você pré-programou anteriormente. Uma coisa muito importante para a gente definir, saber, entender sobre as chaves é a nomenclatura delas. A nomenclatura são essas letras que a gente utiliza para identificar a chave, né? Então a gente tem as mais utilizadas nos pedais, que são a SP, DT, a DP-DT e a 3PDT. O que é que quer dizer cada uma dessas siglas, né? Então eu vou ensinar para você aqui o princípio da nomenclatura para que você encontre qualquer chave aí no mercado, qualquer sigla dessa, você já consiga imaginar qual é aquela chave. O primeiro ponto é você entender o que essa letra, a segunda letra, que é a P, e a quarta letra. Essas 2 letras da nomenclatura sempre vão se repetir. Você pode perceber que essa aqui, ó, tem o P e o T aqui, essa aqui também tem o P e o T, essa aqui também tem o P e o T. Né? E o que é cada uma delas? O P é o número de polos que essa chave tem. Então ele vai dizer, a letra que antecedeu o P vai dizer qual o número de polos que existem naquela chave. E o T vai dizer o número de posições da chave. O T vai dizer o número de posições, vem do inglês throw.
Show. O número de polos é a quantidade, é o número de circuitos, né? Polos são a quantidade de circuitos que eu posso controlar por aquela chave. Circuitos controlados pela chave. Basicamente são quantas correntes eu consigo controlar pelaquela chave. E o número de posições são as posições que aquela chave tem, né? Por exemplo, uma chave ela pode ser apenas abrir e fechar, né? Como aquela chave que eu mostrei, ou ela pode abrir, né, por um lado e fechar do outro. E aí ela já tem duas posições, né? Então o T, né, já mostrando aqui, o T ele pode ter dois tipos de combinações, né? Ele pode ser S, que no caso é apenas uma posição, ou ele pode ser D, que vem de double, são duas posições, certo? Então a nomenclatura, ela sempre tem uma letra ou um número que identifica o número de polos e ela tem uma outra letra ou número que identifica o número de posições que aquela chave tem. O X, que é o número de polos, ele pode ser, que é o número de polos, ou seja, o número de circuitos que a gente pode controlar. Ele pode ser um S, que é apenas um circuito. Ele pode ser um D, que pode controlar dois circuitos. Ou ele pode ser um 3, que aí ele pode controlar 3 circuitos e por aí vai. 4 pode controlar 4 circuitos, 5 pode controlar 5 circuitos. E assim vai aumentando a complexidade da chave, né? O Y, como eu já falei, o Y ele pode ser S de uma posição ou D de duas posições. Ele abre de um lado e fecha do outro. Então, no caso de pedais, a gente utiliza mais o Y, né, que é esse que vem antes do T, como o D, né, ou seja, com duas posições. Porque normalmente a gente desliga de um canto e liga em outro, né? Ou seja, ou a gente vai mandar a corrente apenas para o circuito do pedal, ou a gente vai mandar aquele circuito passar direto pelo pedal e não simplesmente interromper aquele circuito, né? Mas diante de todas essas possibilidades, como é que eu devo escolher qual a chave que eu vou usar, né? Como escolher a chave certa para o meu circuito? O que vai decidir isso é a quantidade de funções, a quantidade de circuitos que você quer controlar, ou seja, a quantidade de sinais que você quer controlar, né? Então, eu vou botar como resposta a quantidade de correntes ou sinais que se pretende controlar. Eu vou ensinar agora para vocês o funcionamento dessas chaves. Como é que elas funcionam na prática, né? Então eu vou iniciar primeiro da mais simples para a mais complexa, né? Vou iniciar da SPDT, a DPDT e a 3PDT. Então a SPDT, mais uma vez, né? Que agora a gente já sabe ler essas siglas, né? Ou seja, ela tem um polo, né? Ela tem um polo, ou seja, ela controla apenas um circuito e dois tempos, né? Ou seja, ela abre de um lado e fecha do outro. Então, eu não tenho aqui uma chave SPDT, mas eu já botei aqui na internet para a gente dar uma olhada, né? Então, pesquisei aqui chave SPDT e uma das mais utilizadas é essa daqui que eu estou mostrando para vocês. Então, veja que ela tem 3 contatos aqui, né? O central é sempre o comum, é onde eu normalmente ligo a entrada ou a saída do circuito, e os outros dois eles são comutáveis, né? Ou seja, ele tem um contato que liga esse contato central do lado esquerdo, para o contato do lado esquerdo ou para o contato do lado direito. Então, só para ficar mais claro,
vou mostrar aqui, vou desenhar aqui para vocês como é que funciona internamente uma chave dessa, né? Então, se a gente estiver olhando ela assim de frente, né, a gente vai ver esse quadradinho aqui, né? Aqui, no caso, é a porca, né? E aqui é a chave, né? No caso, essa chave é uma chave de alavanca, né? Neste caso, mas pode ser uma foot switch também, que é push, né? Um botão que a gente aperte ela. Mas só para fazer o exemplo pelaquela que a gente viu na foto. Mas aqui, ó, vou mostrar para vocês. Aqui também tem a foot switch SPDT, ó, né? Que também pode ser utilizado dependendo da sua aplicação, né? Só a internet aqui voltar. Está aqui, ó, uma foot switch SPDT, né? Ou seja, ela só tem um polo, ou seja, só pode controlar um circuito, mas ela tem dois tempos, né? Ela abre de um lado, fecha do outro, fecha do outro e abre de um lado. Então, ela tem, voltando aqui para o quadro, ela tem os três contatos aqui, né? O central e esses dois nos extremos. Internamente, ele tem meio que tipo uma gangorra aqui, né? Uma gangorra, né? Onde, quando essa chave está para esse lado, ela faz a conexão desse ponto central para esse outro ponto, nesse caso, do lado direito, certo? Se eu acionar, se eu puxar aqui a chave para cá, né? Vamos supor que ela agora está aqui desse lado. Aí, essa gangorra, ela vai fazer justamente esse movimento aqui. Então, ela sai dessa posição e vem para essa. E aí, o que foi que aconteceu? Esse lado aqui não passa mais corrente nenhuma, ou seja, interrompeu o circuito. Já esse outro lado, ele conectou e ele permite a passagem para esse circuito. Então, se eu viesse aqui com o meu multímetro, né, com as pontas do meu multímetro, e colocasse aqui, se estivesse nessa posição e eu colocasse essas duas pontas aqui, ele não apitaria, né? Não produziria som porque ele está desconectado, está aberto o circuito. Já nesses dois lados está fechado e aí o meu multímetro iria apitar. E para não ficar só na teoria, eu trouxe também um exemplo prático, né, de quando é que essa chave é utilizada. Essa chave é muito utilizada, por exemplo, quando você quer utilizar um pedal de distorção em que ele tem dois timbres diferentes. Um timbre onde os diodos clipadores são os diodos de silício, né? E aí a guitarra tem um tipo de distorção. E aí quando você seleciona o outro tipo de diodo, que é o diodo de germânio, tem outro tipo de distorção. Então, basicamente é assim. A gente tem aqui uma chave como essa, que eu acabei de mostrar, com esses três pontos de ligação. Agora eu estou olhando a chave por cima, certo? Para mostrar o caminho da corrente no circuito. A gente tem a chave, a gente tem aqui isso tudo dentro da placa, né, do circuito do meu pedal. Isso tudo dentro do circuito do meu pedal, né? Então, vou botar aqui circuito. Dentro do circuito do nosso pedal. A gente tem aqui toda a circuitaria do pedal. E aqui eu tenho duas opções. Uma opção, utilizar diodo de silício. Ou eu posso utilizar diodo de germânio, né? Fazer a clipagem com o diodo de germânio. Ou fazer a clipagem com o diodo de silício. Ambos, né, os sinais vão dar na saída. Ambos os sinais vão dar lá na saída, no out. Né? Então eu tenho aqui o sinal que vem da guitarra, o input, certo? Esse input vai entrar dentro do circuito. Em algum momento, esse sinal vai chegar na chave e a chave vai selecionar se
o meu pedal ele vai fazer a distorção através dos diodos de silício, ou se ele vai selecionar os diodos de germânio para fazer a clipagem, né? E a chave vai estar aqui fazendo a conexão desses circuitos. Então, o meu sinal, né, fazendo o caminho do sinal, ele vem aqui, nesse caso, né, o meu sinal vem aqui, chega aqui, ele não vai passar para essa clipagem de germânio, por quê? Porque está aberto. E aqui que está fechado, o sinal vem por aqui e vai fazer a clipagem por silício. Se eu quiser de germânio, eu vou comutar o meu pedal, comutar a minha chave. E aí eu puxo ela para cá. Nesse caso, ele tirou agora a clipagem de silício e vem fazendo aqui a clipagem através dos diodos de germânio. Então, basicamente, essa é uma aplicação muito utilizada da chave SPDT. Agora que a gente já entendeu como funciona a chave SPDT, que ela controla apenas um circuito, a chave DPDT, que é essa que eu tenho aqui, ela vai ficar mais fácil de entender. Por quê? Ela é como se fosse a união de duas chaves SPDT, certo? Então, é como se desse lado aqui eu tivesse a chave SPDT e desse outro lado eu tivesse outra chave SPDT. Então, trazendo aqui para o circuito, é como se eu tivesse aqui uma chave SPDT desse lado, né? E outra chave SPDT desse lado. Só que o que acontece? Elas são acionadas ao mesmo tempo. Quando eu aciono esse botão, as duas chaves se acionam ao mesmo tempo. Então, da mesma forma, ela tem uma ligação aqui, né? Que ela coloca todos para o mesmo lado. E aí, quando eu aciono a minha chave, essas ligações elas abrem de um lado e fecham todas de um outro. Isso quer dizer que eu posso agora controlar dois circuitos, né? Então eu trouxe até o exemplo aqui de uma ligação onde eu quero ligar o meu pedal, né? Então em uma posição ele liga o pedal e em outra posição, outro circuito, eu desligo o pedal e faço um bypass, né? Um true bypass, ou seja, eu pego o sinal da minha guitarra e passo direto para a minha saída. Então, como é que eu posso fazer isso? A gente tem aqui o pedal DPDT, vou até separar aqui, porque são os polos diferentes, né? A gente tem a placa do circuito, então a gente tem aqui o nosso, como é que a gente faz essa ligação, né? Lembrando, o que é que eu quero? Eu quero acionar a chave e ligar o meu circuito. Depois eu quero apertar a chave e ele faça um bypass do circuito para a saída. Então a gente tem aqui o sinal de entrada. Como é que a gente liga? A gente liga o sinal de entrada aqui no meio da nossa chave. Essa parte aqui da chave, né? Esse outro contato da chave de cima, a gente liga na entrada, é o input do efeito FX, né? Já vou colocando essas siglas aqui para vocês já se acostumarem, porque é muito utilizado, né? Chamar efeito de FX, né? Então, input do efeito do circuito. Depois a gente pega a saída do circuito, liga aqui nesse outro polo, né? Out FX. E depois a gente liga isso aqui na nossa saída, output, na saída do pedal. E desse lado aqui, a gente faz um jump aqui. Então, isso aqui vai ser o jump. Isso aqui é que é o bypass, né? Ele passa pelo circuito, ele sai do circuito e passa apenas por esse fio aqui, né? Por esse jump. Então vamos simular aqui como que vai funcionar essa ligação. Então eu tenho a chave que vai estar
ou para essa posição ou para outra, né? Então vamos escolher uma posição aqui, vamos colocar aqui como se estivesse ligado aqui para cima, né? Então esse vai ser o caminho da corrente. A corrente vem aqui pelo input, né? O sinal da guitarra, e aí ele não passa para cá, ele vai passar para cá, porque ele encontra um caminho para cá, passa por dentro do circuito, faz todo o efeito, né? A modificação do efeito, sai aqui da placa, vem para o outro polo da chave e faz a conexão com a saída do meu pedal. Dessa forma, o meu pedal está ligado. Agora eu pisei no pedal, esses contatos que estavam aqui saem daqui e vêm para esse lado, certo? E desse lado, o que vai acontecer? Ele não vai mais para o circuito e ele vem diretamente para o jump que a gente fez, fazendo com que o sinal da guitarra passe puro para a saída, né? Então essa é uma ligação muito comum utilizada em pedais de guitarra. Agora, se eu quiser colocar mais um circuito para controlar, se eu quiser, além de fazer tudo isso, eu quiser ligar um LED para mostrar para o meu pedal, para me mostrar, na verdade, né, para me mostrar que aquele circuito está ligado ou desligado. Para isso eu estou acrescentando um terceiro circuito. Então, nesse caso, eu vou ter que usar uma chave 3PDT, 3 polos. Ou seja, eu tenho 1, 2, 3 polos. Eu teria 3 chaves SPDT. Então, no lugar, deixa eu apagar aqui. Então, agora, nós vamos ter, em vez de 2, nós vamos ter mais um polo para controlar em um acionamento só. Então ficou fácil agora que a gente já entende como é SPDT e ADPDT. A 3PDT é só mais um polo que vai nos permitir a passagem ou não de corrente, né? Ou seja, quando a minha chave estiver em uma posição, esses 3 polos de cima estarão ligados. Quando eu acionar ela, esses polos aqui abrem, essas posições abrem e fecham a outra posição para o outro lado, certo? E agora, mais uma aplicação, né? Vou mostrar como fazer isso. Então, qual era a nossa aplicação? A nossa aplicação é ligar o pedal, passar pelo pedal, né? Ligar o pedal. Quando eu desligar o pedal, fazer o bypass. E eu quero um LED que me mostre que aquele pedal está ligado ou desligado. Então, a chave 3PDT, aqui os 3 polos, certo? Deixar ela aqui. Então, tá aqui os 3 polos, né? Cada ponto de contato desse, ó, né? Para um lado, ela é um ponto de contato, para o outro é outro ponto de contato. E você pode ver aqui os 3 polos de contato. Na chave DPDT, é fácil saber onde é que estão os polos, né? Porque ela só tem 3 aqui e desse lado aqui tem 2. Então, com certeza, isso aqui, esses 3, né? O lado onde tem 3 pinos, né? 3 pontos de contato é um polo. Do outro lado é o outro polo. Já no caso da 3PDT, como é que eu sei que o polo está assim na horizontal ou está na vertical? Então eu vou com o meu multímetro, como eu já sei como funciona, né, como é o funcionamento dela, eu venho com o meu multímetro para descobrir onde é que está o polo dela, se é na vertical ou na horizontal. Eu venho com o meu multímetro, coloco na continuidade e vou procurar aqui onde é que ele vai apitar. Então, se ele apitou aqui na vertical, então o polo com certeza ele está na vertical. Por quê? Porque na horizontal ele não tem nenhuma conexão. Ó, como está aqui no desenho, né? Ó.
Ele não fecha só assim, para cima ou para baixo, né? Ele não tem conexão aqui entre os polos. Então, pela minha verificação aqui, que apitou aqui entre esses dois, eu já consigo definir, já consigo perceber que os polos estão na vertical, nesse caso. Então, só para conferir, o outro lado é para estar aberto. Está aberto. Quando eu clicar, ele é para fechar. Foi o que aconteceu. Né? E não é para ter nenhuma conexão na horizontal. Não é para ter nenhuma conexão na horizontal. Então não tem nenhuma conexão na horizontal. E só para conferir mesmo se essa chave está funcionando boa, todos os outros polos é para dar continuidade nessa posição. Quando eu clicar, os polos agora de cima, que é para dar condução, né, condutividade, e os de baixo não. Os de baixo não conduzem. Então, essa chave está correta, né? Então, esse é um teste para você saber se a sua chave está funcionando bem ou não e para identificar onde estão os polos da chave. Então, vamos lá para a nossa aplicação da chave 3PDT. Né? Eu quero ligar a chave, eu quero ligar um circuito de um pedal, quero fazer o bypass dela também e quero ainda ligar um LED para mostrar se o meu circuito está ligado ou não. Então, mais uma vez, a gente tem aqui nossa chave 3PDT, temos o nosso circuito, né? Eu vou ter que diminuir essa chave. Estava aqui, esse tamanho aqui. Pronto. Está aqui a nossa chave. Então vamos lá fazer o caminho, né? Fazer a ligação. Aqui no meio a gente coloca a entrada da guitarra, sinal que vem da guitarra. Mais uma vez, aqui em cima a gente liga a entrada do efeito, o circuito. A saída do circuito a gente liga desse lado, nesse outro polo. E a saída a gente manda output do efeito e aqui a saída do pedal, out. Então, quando o nosso pedal estiver ligado nessa posição, ele vai mandar o sinal para o circuito, vai fazer o efeito e vai mandar esse efeito para a saída. Quando eu mudar a posição, deixar a chave aqui, quando eu mudar a posição da chave, ele vai mandar, o que ele tem que fazer? Ele tem que mandar o sinal da guitarra direto para a saída. Então, para isso, eu tenho que fazer o jump aqui desse lado, né, para bypassar, né, fazer o bypass aqui na chave e mandar esse sinal diretamente para a saída. Então, vou botar aqui o jump. Certo? E agora, só falta fazer a ligação do LED, né? Então, eu vou utilizar esse polo do meio para fazer a ligação do LED. Como é que o LED funciona, né? O LED, ele precisa de uma fonte, né? O sinal da fonte. O sinal da fonte vai passar pelo LED. Né? Como é que é a ligação do LED? Passa pela fonte, né? Esse aqui é o símbolo do LED, certo? Passa por um resistorzinho para não queimar o LED. E se tiver ligado desse jeito aqui, um LED funciona. Mas eu quero que esse controle seja feito a partir do pedal, a partir da chave, né? Então eu quero que esse controle seja feito a partir dessa chave. Então o que eu faço? Eu abro o circuito aqui, mando o negativo da fonte, né? Vou colocar de azul. Eu abro o circuito, mando o negativo da fonte para esse ponto aqui, certo? E
um outro contato que venha fechar o circuito do LED. E aí, o que acontece? Nessa posição aqui, o pedal está desligado, certo? E ele está mandando o sinal da guitarra diretamente para a saída. Só que quando eu acionar a minha chave, ele vai comutar aqui esses pontos, vão vir tudo para cima. Vão vir tudo para cima. E aí o sinal passa pelo circuito, vai para a saída. E agora fechou aqui o meu contato do meu LED, fazendo com que o LED vai indicar agora que o meu pedal está funcionando, que o meu pedal está ligado. Agora, né, eu vou mostrar para você uma dica especial que eu descobri para a gente fazer, para a gente montar esse mesmo circuito com essas três funções, né, ligar o pedal, desligar o pedal e mandar o sinal da guitarra para a saída, e acender um LED e ter um LED sinalizador que o pedal está funcionando, fazer esse circuito sem a necessidade de uma chave 3PDT. Por quê? Porque a diferença de uma chave 3PDT e uma DPDT é muito grande, né? Uma chave 3PDT pode chegar a custar até 3 vezes mais do que uma chave DPDT. Então, seria muito legal se a gente pudesse substituir, sempre que pudesse substituir a 3PDT por uma DPDT, a gente pode fazer, porque ambas são chaves robustas, né, que vão servir, são foot switches, e, porém, a 3PDT é bem mais cara do que uma DPDT. Então, eu vou mostrar para você como fazer esse circuito aqui com uma chave DPDT. Então, eu vou só apagar aqui para a gente organizar mais. Deixa o meu circuito aí. Desenhar de novo aqui a nossa chave DPDT. E agora é a mágica. Essa dica aqui vale ouro, viu? O que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu sinal que vem da guitarra e não vou jogar direto para a minha chave. Basicamente, o que eu pensei para montar esse circuito? Né? Que eu vou usar um polo desse para ligar e desligar o meu circuito da distorção, ligar e desligar, e eu vou utilizar o outro polo para acionar o LED. Então, em vez de eu utilizar esse polo aqui já para a entrada, eu mando o meu sinal aqui diretamente para o input, então aqui do meu circuito. Então eu tenho o input do meu circuito junto com o input da guitarra, né? E aí eu pego uma derivação daqui, né? Então eu vou fazer uma conexão de dois fios e puxo esse sinal para cá, certo? Então esse sinal ele entra na placa, mas ele também passa para esse ponto aqui. E aí a saída eu ligo, eu mando aqui para a saída do pedal. Esse ponto do meio eu mando para a saída do pedal, certo? Já esse outro ponto aqui, que é a saída do circuito, eu mando para esse outro contato, certo? Que é o Alt FX, certo? Então, nesse ponto aqui, o que está acontecendo? Quando a minha chave está direcionada para cima, o que está acontecendo aqui? Eu estou mandando a entrada diretamente para a saída. Já quando eu aciono lá o meu pedal e a minha posição está para baixo, a posição da chave está para baixo, o que eu faço? Eu estou mandando o sinal do circuito, vem para cá, né, a entrada, não entra aqui na placa, sai e vem para a saída do meu pedal. Então, dessa forma, eu
eu continuo com a mesma opção de ligar, eu estou ligando e desligando o circuito com o bypass através de um polo só da minha chave. O outro polo eu vou utilizar para acionar um LED. Como o meu LED ele acende ao ligar o pedal, né, ao acionar o efeito, então eu tenho que ligar o meu LED nesses dois pontos aqui. E aí, da mesma forma como eu fiz lá na chave 3PDT, eu ligo aqui a fonte, passa pelo LED, passa por um resistor, e aí, em vez de eu fechar o resistor diretamente na fonte, eu mando aqui para esse contato central, e daqui eu mando de volta para a fonte. E aí, como nessa posição está também fechado, o LED está aceso quando o meu efeito estiver funcionando. Quando eu acionar o pedal para o outro lado, ele está mandando o sinal da guitarra limpo para a saída e o LED apaga, porque não está aberto aqui o circuito para o LED. Agora tem um problema nesse circuito, né? Por quê? Como eu estou pegando o meu sinal e mandando para o circuito, né, o sinal da guitarra, mandando para o circuito juntamente com o efeito, né, com a entrada do efeito, estou mandando para a saída também, alguns circuitos ele acaba dando uma sujada no timbre aqui da entrada, da guitarra, e acaba com que o bypass, né, acaba não sendo puro, né, não sendo true bypass, porque alguns circuitos acabam ainda misturando o som, misturando esse timbre da entrada da guitarra. Então, nesse caso, eu indico você montar e testar. Se ele der certo funcionar, é porque o teu circuito não interfere no sinal da guitarra. Se você, nessa posição, o sinal da guitarra sai limpo, então é porque o circuito do pedal não está interferindo no timbre da tua guitarra. Agora, se você desligou o pedal, né, ou seja, você quer que o som da guitarra passe limpo para a saída, mas mesmo assim você está sentindo ainda o timbre um pouco misturado, um pouco distorcido, um pouco, sei lá, com o efeito que você quer um pouquinho, então quer dizer que é melhor você utilizar a chave 3PDT do que a DPDT nesse caso. Então, pessoal, essa foi mais uma aula, espero ter contribuído para o entendimento da montagem de pedais para vocês e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!